Aqui é Leandro Lopes com mais um vídeo de dicas para o Excel, agregando valor, dividindo conhecimento. Então, pessoal, hoje vou passar para vocês 12 atalhos extremamente úteis para quem trabalha com Excel no dia a dia. Os atalhos do Excel são bem variados, porém uns são mais úteis e mais práticos que outros. Vou passar aqui 12 para vocês que normalmente eu utilizo no dia a dia. Então vamos lá. Com essa planilhinha aqui, que eu utilizei na aula anterior, para quem perdeu, formatação zebrada, clique no link que está aparecendo aí na tela. Vamos ao primeiro. O primeiro é quando se deseja marcar uma tabela. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela aqui, eu desejo mudar, por exemplo, o tamanho da fonte. Então, eu tendo selecionado aqui qualquer célula dentro dessa tabela, apertando Ctrl mais asterisco, eu tenho toda essa planilha marcada. Aqui eu posso vir aqui, por exemplo, alterar o tamanho da fonte conforme minha necessidade. A segunda dica, Ctrl seta. Então, quando eu desejo ir para os extremos da tabela, então eu aperto Ctrl seta para a direita. Ele me manda para a última coluna, seta para a esquerda, primeira coluna, seta para baixo, para a última célula, e Ctrl para cima, ele me manda lá para o menu. Então eu consigo navegar nos extremos de qualquer tabela utilizando Ctrl mais as setas. Já pegando esse raciocínio, então suponhamos aqui que eu quero marcar, além de ir para os extremos aqui com esse comando, eu quero marcar esse extremo. Então eu seguro Ctrl Shift direita, veja que me marcou, no caso foi o menu. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e desejar alterar aqui a cor. Por exemplo, agora eu quero ir para a última coluna, então vou lá para Ctrl seta direita, então Ctrl Shift para baixo, marquei toda a minha última coluna. Vou aqui alterar aqui a cor dela, por exemplo, colocar uma cor diferente, alterar aqui a fonte. Então, Ctrl Shift e seta, eu marco em um determinado sentido, ou para cima, ou para baixo, ou para a direita. Vamos lá para a quarta dica. Então a quarta dica se eu quero, por exemplo, marcar uma coluna, então eu utilizando Ctrl espaço, ele me marca toda a coluna. Ctrl espaço, marcação da coluna. Ctrl espaço. Agora, se eu quiser marcar uma linha, Shift espaço, Shift espaço, Shift espaço. Então, Shift espaço ele me marca a linha. Próxima dica, vamos para a dica número 6, que é se eu quero inserir uma coluna, por exemplo. Né? Então, eu poderia aqui clicar com direito e colocar aqui inserir, ele inseriria uma coluna. Ou posso ir aqui para inserir uma linha, inserir a linha. Mas vamos falar dos atalhos, né? Então, eu marcando, por exemplo, aqui a coluna, eu posso colocar Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Automaticamente, Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos. Vamos para a inserção de linha. Shift espaço, marquei a linha. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Ele insere Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos. Ele exclui. Ou se eu apertar Ctrl menos em cima de uma linha já preenchida, ele também vai excluir essa linha para mim. Vamos à próxima dica. F4. Ele repete a última operação. Então, por exemplo, se eu desejo, por exemplo, aqui inserir uma linha. Se eu apertar F4, ele repete a última operação. Vamos supor que eu vim aqui e pintei aqui esse espaço aqui numa coloração diferente. Pintei aqui de azul. Então, se eu selecionar uma célula e apertar F4, ele repete para mim a última formatação. Próxima dica, Ctrl Z. O Ctrl Z eu simplesmente peço para ser desfeito o último comando realizado. Interessante que o Ctrl Z eu posso usar ele inúmeras vezes. Vejam só, Ctrl Z. Se eu for apertando aqui Ctrl Z, ele vai desfazendo totalmente as ações que eu fiz. E a última dica é o Ctrl Y, que na verdade é o inverso do Ctrl Z. Então o Ctrl Y ele vai fazer o quê?
ele vai fazer todos os comandos que eu acabei de desfazer. Normalmente utiliza-se esse tipo de comando, mas quando você quer fazer alguma simulação, vou dar um exemplo aqui. Então aqui eu tenho, nesse controle aqui, eu tenho uma soma aqui de valores ao longo do mês e tem uma média aqui, né? Então vamos supor que no mês aqui eu quero saber o que aconteceria se eu gastasse aqui R$800. Então note, minha média iria para R$340. Só que eu quero que retorne aqui, que eu só quis simular. Então eu usei um Ctrl Z. Eu fiz um comando, usei o Ctrl Z. Então essa aqui foram 12 dicas, 12 atalhos extremamente úteis aí para quem trabalha com Excel. Logicamente, no primeiro momento, quando o atalho é novo, acaba não sendo tão prático até a pessoa se familiarizar. Mas eu posso assegurar, quando você está familiarizado com o atalho, ele é extremamente útil aí para a produtividade da atividade que você vai desenvolver no Excel. Espero que tenham gostado, deem um joinha no vídeo, inscrevam-se no canal e aguardem o próximo vídeo. Um abraço.